Olá, olá, tudo bem com você? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a paz e o amor de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa, amém? Vamos continuar hoje com a nossa célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Vamos continuar o que nós estávamos falando na quarta-feira, sobre a Casa do Pão, sobre o livro de Ruth, amém? Mas primeiramente vamos estar orando e colocando esse momento na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Grande e terrível é o Senhor, Pai, temível entre as nações. Senhor, mais um Deus tão poderoso e tão grande, decidiu habitar em nós, Pai. Porque é a Tua presença que habita em nós, Pai. Tudo que há em nós, Senhor, vem do Senhor. Tudo que é bom vem do Senhor para nós, Pai, porque nós não temos nada de bom, Pai. Nós somos falhos, Senhor. Então a bondade que há em nós vem do Senhor, Pai. E eu coloco esse momento nas Tuas mãos, Pai, a Tua palavra, Pai. Esse momento da Tua palavra, Senhor, me capacita, me ajuda. E que nós venhamos receber, Pai, do Teu alimento, venhamos receber da Tua direção, Pai. Seja repreendido, amarrado todo impedimento, todo atrapalho, Pai, contra esse momento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler lá em Ruth, Velho Testamento, capítulo 1, versículos 1. Nos dizem que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. A gente viu um pouco do que foi esse momento deles em Moabe. E eu terminei na quarta-feira falando que depois que passou o tempo da crise, chegou uma notícia boa na Casa do Pão. Mas até nós sabermos essa notícia boa, nós vamos dar mais uma caminhadinha no livro de Ruth para saber o que realmente aconteceu com eles, né? E lá em Ruth capítulo 1, versículos 2, vai dizer que eles vieram até a terra de Moabe e ficaram ali. Preste atenção. Essa viagem deles era apenas por um, como se disse, por um breve tempo. Era só até que a crise passasse. Mas não foi isso que aconteceu. Porque nós vemos no versículo 4 de Ruth capítulo 1, versículos 4, que vai nos dizer: e ficaram ali quase 10 anos. Uma viagem que era para ser breve, ela se estendeu por 10 anos. Né? Você pode viajar, você pode conhecer lugares, você pode até achar que aqueles lugares são prósperos, né? São bonitos, ali dá para crescer, mas eles não são a Casa do Pão. Não é o que Deus tem para você, não é o local que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Vai ter momentos que Deus já fala para outra pessoa que aquele lugar que ela está não é mais para ela. Que ela tem que se desapegar daquele lugar. Que aquele lugar ela precisa sair e se movimentar para outro lugar. Foi assim com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1, nós vamos ver. Ora, disse o Senhor a Abrão, que ainda o Senhor não tinha mudado o nome dele. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus pediu para Abrão sair do meio da parentela. Esse é o caso de Elimeleque, né, e Noemi. Eles não eram apegados ao lugar onde eles estavam, mas simplesmente saíram daquele lugar sem direção. Decidiram sair sem direção. Elimeleque tomou a decisão por conta própria. Tem lugares que você vai passar. Tem muitos lugares que você e eu, nós vamos passar por esses lugares. Nós não vamos construir nada. Não vai ser construído nada durante essa nossa jornada. Tomar decisões no calor do momento é uma péssima escolha.
Ruth, capítulo 1, dos versículos 3 e 5, vai nos dizer: morreu Elimeleque, marido de Noemi. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então saíram da casa do pão, que nem eu falei. Vai haver lugares que nós vamos passar e não vamos construir nada. Eles foram atrás do pão em Moabe, mas foi lá que Noemi perdeu tudo. Jamais pensamos que a tragédia possa acontecer, mas infelizmente quando estamos fora de uma direção, tudo pode acontecer. Infelizmente, quando nós tomamos uma direção que não vem do Senhor, vai haver coisas que nós vamos ter que arcar com as consequências. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude a voltar para o caminho do Senhor, a direção dele. Precisamos ter responsabilidades com as nossas escolhas, pois o preço pode ser alto demais. Tem lugares que resolvem o problema financeiro, mas destrói o casamento. Ali em Moabe, eles foram atrás de alimento. E receberam o alimento, mas Noemi perdeu o marido e perdeu os filhos. E o dinheiro conquistado nesses lugares não valem a perda da sua família. Você está preparado para perder eles? Você está preparado para perder o que Deus colocou na sua vida por causa de uma direção errada? Vale a pena perder o que a gente tem mais de precioso por causa de direções tomadas no momento de cabeça quente? Por isso toda decisão precisa passar pelo céu. Toda decisão que o homem tomar, a esposa e os filhos vão pagar junto, vão pagar pelas más escolhas, vão colher pelas boas escolhas, porque uma família ela está no mesmo barco e o homem ali, né, que é o cabeça, ele está dirigindo, governando, direcionando, e quando o homem ele toma direções boas, a família se alegra. Mas quando o homem ele toma direções erradas, a família paga junto. Noemi pagou a conta, perdeu o marido, perdeu 2 filhos. E a provisão agora? Porque quem sustentava a mulher antigamente eram os homens que iam trabalhar. E uma mulher viúva ia se sustentar como? Se já não tinha marido, já tinha perdido os 2 filhos, não tinha neto por ela. Por isso que em Marcos capítulo 8, versículos 37 vai nos dizer: que daria um homem em troca da sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Todo lugar tem um preço de entrada. Todo lugar que nós acessarmos vai ter um preço. Mas ninguém pergunta o preço da permanência de um lugar que você vai. Que nem ali, Moabe. Se Elimeleque soubesse o preço que seria estar ali, ele teria recuado, ele não teria saído da casa do pão, ele teria buscado direção de Deus, ele teria passado por aquele momento de crise, mas debaixo da boa mão do Senhor, e o Senhor teria sustentado. Se ele soubesse qual era o preço dessa permanência de quase 10 anos em Moabe. Há ambientes que cobram a sua paz, a sua família. Há ambientes que cobram a sua paz. O preço é a sua paz. O preço que eles vão cobrar é o preço de você perder sua família, de você perder sua identidade. Só que as parcelas, elas são tão pequenas que você não se dá conta.
Você só se dá conta quando você não consegue mais pagar por elas. Aí você aí você se dá conta, você cai em si. E aí você olha para trás e vê tudo que você perdeu. É que nem Noemi. Ali naquele momento, eu acho que ela deve ter caído em si, falado, valeu a pena ter saído da casa do pão e ter perdido meu marido e os meus filhos, ter perdido a minha família. Foi um preço alto que Noemi pagou por uma escolha do marido, uma direção sem o aval de Deus, sem o ok de Deus sobre a vida deles. Por isso, toda mudança tem um preço a pagar. Toda mudança, ela vai te cobrar algo. Né? Nós não estamos, o que dizer, não estou aqui falando assim, que você não possa fazer mudanças, que você não possa sair daqui, morar em outro lugar. Não é sobre isso. É sobre não se movimente sem a direção de Deus. Não se movimente sem um ok de Deus na sua vida. As consequências são piores do que a gente imagina. As escolhas erradas, nós vamos tomando escolhas erradas e vamos pensando que o tempo vai resolvendo. Às vezes você tomou uma atitude nas suas finanças e virou uma bola de neve. E às vezes por muito tempo você pensou, não, as coisas vão se encaixar, eu vou vender mais e eu vou pagando, e as coisas só foram piorando. Se quando a gente tomasse uma decisão, a gente já visse o fim, com certeza, muitas das vezes a gente não iria seguir em frente. Nós iríamos recuar, porque saberíamos que o preço será alto demais a ser pago. Não vale a pena, às vezes, passar anos em dificuldade financeira, por causa de escolhas erradas. Ou você perder sua família, perder sua paz, sua saúde, por más decisões, por amizades que não vão te levar a nada. Em Ruth, capítulo 1, dos versículos 20 e 21, vai nos dizer: porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. A voz da misericórdia, ela fala conosco. A voz da misericórdia é quando nós queremos muito algo, mas a resposta de Deus é não. Essa é a voz da misericórdia do Senhor falando, não. Ah, não, mas porque aqui tá difícil, aqui tá complicado, porque já não dá mais pra mim, eu não tô mais suportando isso. Ah, eu vou sair daqui, eu vou morar em outro estado aqui do Brasil. Não, eu vou me mudar pra outra cidade, porque aqui eu não sou... E Deus tá falando, não se mexa, não se movimente sem eu falar com você. Ah, não, porque eu preciso tanto que essa porta se abra, eu preciso dessa porta, então não insista nessa porta que o Senhor fechou. Não insista no que Deus fala não para você. Isso é a misericórdia do Senhor te guardando. Porque Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para sua casa. Ele conhece o amanhã, Ele conhece o futuro. Então, por mais que você esteja angustiado, coloque essa sua angústia diante do Senhor. Deixa Ele te direcionar para o lugar certo. O nome de Noemi significa doce e agradável. Mas ela não é mais essa mulher. Noemi, depois desses quase 10 anos, ela não é mais essa mulher doce e agradável. Porque quando ela chegou, ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque ela entendeu que ela esteve andando fora da direção de Deus. E é por isso que ela se tornou Mara. Mara significa amarga, amargosa, aflita. A pessoa fora da direção de Deus, até a identidade dela muda.
A pessoa fica toda desfigurada, machucada. Por isso que a gente vê tantas pessoas revoltadas, amargas, sem motivo para viver, sem forças para continuar, abatidas, a alma inquieta, né? Ansiedade, pânico. Tudo isso faz a pessoa que está fora da direção de Deus, ela se torna assim, amarga, aflita, desesperada, sem direção, sem esperança. Toda pessoa que trilha o caminho da desobediência, ela vai se tornar como Mara. Vai se ofender mais, ela vai se machucar mais. Porque o homem e a mulher só pode dar o que tem. Uma pessoa machucada, uma pessoa amarga, ela vai... É um espelho, ela vai refletir, ela vai colocar para fora o que está dentro dela. Por isso que a palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que Ruth falou, não me chame mais de Ruth, porque eu não sou mais doce, eu não sou mais agradável. Hoje eu sou amarga, pela perda que eu tive. Andamos em caminhos que nunca foi propósito de Deus. Andamos por caminhos que Deus nunca falou para nós andarmos. Mas infelizmente a culpa, ela é só nossa. A culpa de toda essa amargura não é de mais ninguém, a não ser de nós mesmos, quando nós tomamos as escolhas, quando é nós que tomamos a direção. As pessoas, elas estão aqui acostumadas a colocar a culpa nos outros. Estão acostumadas a falar, não, eu estou nessa vida por causa da minha esposa, não. Perdão, me deu uma crise de tosse aqui. Então, na verdade, que ele estava falando sobre... Somos nós que tomamos as nossas escolhas e nós não podemos colocar a culpa em ninguém. Falar que a culpa é de Ciclano, Beltrano. Não, a culpa é nossa. Foi nós que escolhemos seguir esse caminho. Perdão. Quando andamos na direção certa, por mais que vai ter lutas, né? Sentimos a proteção de Deus. Belém não é só um lugar de prosperidade, Belém também era um lugar o quê? De proteção. Isso é andar na direção certa. É andar na direção de Deus. As coisas andam, você é guardado, o Senhor coloca as pessoas certas para te ajudar. Tudo vai se encaixando. Lá em Noemi, capítulo 1, versículo 6, vai nos dizer: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Lembra que foi da notícia boa? Deus está visitando a casa do pão, ela ouviu. A notícia correu longe, foi lá até Moabe. Chegou até Moabe, que o Senhor tinha se lembrado do seu povo e tinha trazido pão de volta. Deus vai longe para resgatar a sua casa, trazer de volta aquele que se perdeu. Não existe distância para Ele. Quando Ele quer agir, nada pode impedir o trabalho de Deus. Quando não existe distância para Deus salvar o teu parente, o teu familiar, o teu marido, os teus filhos. Não existe distância para Ele, não existe tempo. Por mais que tenha se passado 10 anos, 15, 20 anos, o Senhor é um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nós precisamos estar cheios de Jesus. E o Pai, Ele nunca fecha a porta por dentro. Ele sempre vai esperar você todos os dias. Ele está dizendo, você pode voltar. Você pode voltar, filho, você que se afastou. Volte para a casa do povo. Se volte para o Senhor. O Senhor está de braços abertos esperando. Você que se afastou, às vezes por algum motivo, volte para o Senhor. Volte enquanto é tempo. Se volte para o Senhor, busque Ele.
E vamos ler lá aqui em Ruth capítulo 1, versículos 16, vai nos dizer: disse, porém, Ruth, não me peça para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei. Irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, Noemi falou que era para as noras dela, cada uma seguir, voltar para as suas casas, voltar para a casa dos seus pais. Órfão voltou, mas Ruth falou, não me impeça de ir contigo, porque eu vou com você. Você é minha família. Então, às vezes, nos dias mais escuros da sua vida, ainda assim, você será usado para levar pessoas a conhecer a casa do pão. A casa do pão, pão vivo que desce do céu, Jesus. Mesmo nos dias mesmo nos seus dias, sabe, os dias maus que você tem passado, os dias difíceis, Deus ele vai usar você, mesmo no momento de dor, para que você seja um canal de bênção, para que pessoas sejam levadas até Cristo. Sim. Os dias mais difíceis da nossa vida, o Senhor nos usa para nós sermos canal de bênção na vida das pessoas. E foi aqui com Ruth. Ruth estava tão conectada a Noemi que ela decidiu ir junto com a sogra e elas voltaram para a casa do pão. Deus não desperdiça nada do que você passou. Ele pega os anos de luta e transforma em testemunhos. Ruth capítulo 2, versículos 3 vai nos dizer: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Foi o trabalhar de Deus, nada é por acaso. Não foi por casualidade ou, sabe, aconteceu, não. Quando você retorna à casa do pão, todo caminha a teu favor. Deus vai te conectando às pessoas certas. Ruth, capítulo 3, versículos 1, vai nos dizer: disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar, para que sejas feliz? Moabe oferecia sobrevivência, mas Belém oferece descanso. Deus quer te dar descanso. O Senhor quer te dar descanso, o Senhor quer te dar vida. Ele quer que você viva e não sobreviva. Mas a mesma mão que pesa é a mesma mão que libera favor. Quando a tristeza e a falta de paz chega, é a mão de Deus pesando. Significa, estou fora de uma direção. Então, nós precisamos reconhecer. Nós estamos fora de uma direção de Deus quando nós sentimos isso. E pedimos para que o Senhor fale conosco. Precisamos ter discernimento espiritual. Como que nós vamos ter discernimento espiritual? Nós vamos conseguir discernimento espiritual orando, jejuando, lendo a palavra. Quanto mais você aprender a discernir o que Deus fala, mais preparada você fica. Por isso que lá em Ruth, capítulo 4, versículos 14 e 15, vai nos dizer o desfecho dessa história. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, Ruth, né, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Né, que Ruth casou com Boaz, que era o resgatador. Você pode acompanhar toda a história de Ruth lendo o livro de Ruth. Você vai conhecer toda a história delas aí. E
E a mulher que chegou em Belém para ser chamada de Mara, de amarga, de aflita, termina o livro de Ruth com um neto no colo, chamada de bendita pelas mulheres da cidade. Deus não apenas devolveu o que ela perdeu, mas colocou a família dela na linhagem de Davi. E depois dessa mesma linhagem, chega até a linhagem de Jesus. Você não faz ideia aonde Deus pode te colocar, se você aprender a ouvir a voz de Deus. Nós não temos noção, assim, nós não temos ideia, assim, de qual grande o Senhor pode nos levar. Então hoje a sua vida, por mais difícil que esteja, ela não determina o que você vai ser amanhã. Porque esse Deus é um Deus que muda história, Ele muda decretos, Ele muda os tempos e as estações na sua e na minha vida. Amém? Eu te deixo essa palavra, quero te deixar uns recadinhos. Hoje é sexta-feira, então amanhã nós temos Nação Jovem, às 19 horas. Domingo, nosso culto profético, às 9 da manhã, com o profeta Vinícius Iracete e toda a equipe. Segunda-feira, dia 10 de agosto, temos o chá de mulheres, às 20 horas, com a profeta Ariane e com a Soraya Moraes. Você é mais do que bem-vinda, amém? Venha participar conosco. Estarei lá em nome de Jesus. E dia 11 de agosto, terça-feira que vem, nós temos o culto de avivamento com o pastor Jason Lee, às 20 horas. E quinta-feira é o culto, temos o culto da manhã, né? É um culto de oração, às 7 da manhã, amém? Antes de você trabalhar, passe lá e se encha de uma oração da palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, a tua graça, o teu perdão. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não nos rejeita. O Senhor sempre está com as portas abertas e os braços abertos, nos esperando. Senhor, nos ajuda a termos discernimento, a sermos sensíveis à tua voz. Nos enche, Pai, de sabedoria, conhecimento e inteligência. Blinda a nossa mente, Pai. Quebra toda a dureza do coração. Arranca de nós tudo que não te agrada, Senhor, e nos ajuda a sermos totalmente dependentes de Ti. Que venhamos sentir a Tua presença todos os dias. Que venhamos que sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que não venhamos, Senhor, colocar nossa emoção na frente. Que venhamos nos aquietar, Pai, e ouvir a Tua voz, a Tua direção. E que sejamos, Senhor, gratos pelos Teus cuidados. Muitas das vezes, Senhor, não entendemos o Teu trabalhar, mas o trabalho do Senhor é perfeito. Sim, o Teu trabalho é perfeito. E no final, Senhor, dá tudo certo. Porque o Senhor pega, Pai, toda essa bagunça. Aonde nós, Senhor, nós estamos, Pai. E o Senhor coloca a nossa casa em ordem. Porque só o Senhor pode, agir do Senhor, quem vai impedir. Pai, assim eu oro e te agradeço e te peço, Senhor, visita essa vida, visita a casa dela. Derrama força, derrama ânimo, coragem, ousadia e determinação, Pai. E que Jesus, o pão da vida, Pai, esteja sobre a vida dela. Assim, Pai, eu oro e te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruana, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Caso você não possa ir presencialmente, você pode estar assistindo online. O canal da igreja é @IEJN-Alphaville. O canal do profeta é @Vinícius Iracete. Amém? Então, nos encontramos lá em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.